então, agradecidos a toda a espiritualidade presente, que preparou o ambiente para nós. Então nós vamos nos ligarmos agora a esses amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, pedindo a eles que a luz do Mestre Jesus, por intermédio deles, chegue até nós, envolva a nossa mente para que possamos assimilar os ensinamentos da tarde e principalmente que a luz do Mestre amado Jesus envolva os nossos corações para que tudo aquilo que nós ouvirmos do seu Evangelho e do Livro dos Espíritos desta tarde, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, agradecidos a essa espiritualidade e envolvidos pela luz do Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, ó Mestre, e que faça de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos tratar aqui no Livro dos Espíritos, da questão 657. Então, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos amigos espirituais: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Os amigos espirituais então responderam: não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Então vamos pensar um pouquinho nessa primeira frase, né? Nessa resposta dos nossos amigos espirituais. Então, existe algum mérito numa vida contemplativa? Eles nos responderam que não. Porque não basta simplesmente não fazer o mal, é importante fazer o bem, né? Jesus nos ensinou com a sua vinda aqui na Terra e nos ensina até hoje que fazer o bem, a prática do bem, é a principal razão pela qual nós estamos aqui. Então Deus espera de nós uma ação, né? E uma vida contemplativa, uma vida de isolamento, de não ter contato com as outras pessoas, né? As outras pessoas, elas servem de instrumentos, né? Os nossos irmãos servem de instrumentos para que nós possamos exercitar as nossas virtudes, a paciência, o amor, o perdão. Então, simplesmente uma vida contemplativa não nos faz exercitar essas virtudes, né? Depois eles continuam respondendo: aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto
que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Então é muito importante nós pensarmos nisso. O que realmente é importante para Deus, nosso Pai, aos seus olhos, é o bem que nós possamos fazer ao nosso irmão. É o bem que nós possamos fazer da nossa própria vida. Porque essa vida, essa reencarnação, é uma oportunidade que Deus nos concede, tanto para nós repararmos os nossos erros do passado, como para nós podermos evoluir, né? Então, como que nós vamos aproveitar essa oportunidade da reencarnação? É trabalhando no bem, é fazendo a caridade, né? Então, que nós nos lembremos disso, né? Que ter um momento de meditação, de contemplação, não é algo ruim, é até uma preparação. É importante que a gente tenha um momento de recolhimento, né? Um momento de meditação. Até porque nesses momentos nós podemos fazer uma oração mais sincera a Deus, né? Daquilo que realmente está no nosso coração. Então é importante esse momento de recolhimento, mas não uma vida inteira, uma vida só de contemplação. Nós precisamos colocar em ação aquilo que Jesus nos ensinou. Então que nós tenhamos sim o nosso momento de recolhimento, de oração, de meditação, mas sempre tendo em mente que o importante é colocar em prática, colocar em ação aquilo que Jesus nos ensinou. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam sempre bem-vindos no Neo Espírita Jundiaense para mais uma tarde entre amigos, para a gente angariar conhecimentos e principalmente para a gente fazer a nossa reciclagem vibratória, né? Mais do que nunca nesses momentos atuais nós temos que vir fazer a reciclagem vibratória para que a nossa energia seja suficiente para termos uma boa saúde mental, emocional e física. Hoje, completando o capítulo 11, que era amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos falar do item 13, a fé e a caridade. Duas virtudes extremamente importantes no momento atual: fé e caridade. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, depois a gente vai discutir. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-las, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz da vida. Percebam, nós estamos, infelizmente, no segundo plano de evolução, no segundo mundo de evolução, que é provas e expiação. O que significa que nós estamos no mundo de dualidade. No mundo de bem e mal, preto e branco, nós estamos nos mundos dos contrastes. Aqui reencarnam pessoas com muita evolução, que já são irmãos maiores, que vêm com missão de alavancar a humanidade, mas a grande maioria de nós, né, incluindo todos nós, eu acredito, que ainda não somos missionários e simplesmente, né, aspirantes a aprendizes do Cristo, porque nós somos, na verdade, aspirantes a aprendizes, né? Às vezes a gente até se considera um pouquinho melhor como espírita kardecista, achando que sabemos muito, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra.
Então, nesses momentos, nesse mundo de provas e expiação, se nós não tivermos fé, eu acredito que nós não conseguiremos viver minimamente bem dentro deste mundo. Ah, mas se eu tiver fé, eu vou viver sem problemas? Óbvio que não, tá? Esse é o mundo da experimentação. Nós estamos aqui para experimentar e para evoluir. É óbvio que quando você faz uma coisa que você não conhece tão bem, essa coisa é difícil e muitas vezes dá errado. É para isso que a gente vem, para tentar e tentar e tentar mais uma vez, numa reencarnação, na outra e na outra. E o que é fé, né? Essa palavrinha tão pequena, né? Eu acho tão difícil de entender, eu sempre fiquei muito intrigada, né? O que é fé? Ah, fé é acreditar, fé é crer. A crer no quê? Né? Crer em quê? Crer no quê? Crer... Quem me fala o que eu tenho que crer? Né? Da onde eu tiro isso? É muito difícil essa palavrinha. A verdade é que no século XIX e XX, nós fomos doutrinados, né? Porque afinal de contas nós estamos provavelmente um ou outro, ou todos nós encarnados aqui, nós aprendemos a crer porque tinha que crer, tinha que acreditar. Eram dogmas que a igreja, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, nos impunha. Você tem que acreditar nisso, isso é a verdade. Isso é o que você tem que acreditar. E a gente acreditava para não contrariar a igreja. Porque, inclusive, tinha penitências e tinha exclusões quando você não se subordinava às crenças da igreja vigente. Com o advento do Espiritismo, nós tivemos uma outra perspectiva do que era fé. O Espiritismo, ele vem pedir para que o homem continue acreditando, continue tendo fé, mas uma fé raciocinada, uma fé que usa a inteligência humana para acreditar naquilo que se coloca. Então, em nenhum momento Cristo diz que a gente tinha que crer por crer. Ele exemplificou cada um dos pedidos que ele nos fez. Ele mostrou na prática o que é que a gente tinha que acreditar. Qual era o nosso caminho nesse mundo? Caminho para quê? Para ser feliz e evoluir. Porque Cristo só veio com esta proposta: fazer com que a humanidade evoluísse e fosse feliz. E muitas vezes a gente não entende bem as coisas e, portanto, não crê. E como é que a gente faz, então, para ter uma fé raciocinada? Estudou. Tem que estudar. Tem que entender por que estamos aqui. Quem somos nós? Qual é o nosso ciclo evolutivo? Qual é a nossa finalidade? Por que eu tenho que me autoconhecer? Porque somente com o autoconhecimento eu posso mudar. Sem me autoconhecer, eu nem vou perceber em mim o que pode e que deve ser mudado. Então, o autoconhecimento é um dos nossos grandes desafios dessa vida, tá? E de várias outras que nós vamos vir pela frente. Porque, óbvio, também não vamos completar os nossos conhecimentos de si mesmo e da vida nessa única vidazinha que pode durar 30, 40, 50, 10, não sei, 80, 90. E tudo depende daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Porque o uso do tempo é nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que passam 100 anos e, infelizmente, aproveitaram 10 para evoluir, porque foram levadas pela vida e não viveram. Então, a gente precisa se atentar a isso. Qual é a qualidade do tempo que nós estamos usando? Para que é que nós estamos usando o nosso tempo? Que talvez seja uma das coisas mais abençoadas que Deus nos deu, que é o tempo de aprender, de reencarnar, de viver. Ter uma fé raciocinada nos mostra, por exemplo, para nós que somos reencarnacionistas, que somos imortais. Isso muda tudo, muda tudo. Imortal significa, a morte não existe. Tá, mas espera aí,
Como não existe? Tanta gente morre, morre o corpo, né? Não morre a alma, a vida continua. Este trechinho de 50, 60, 70, 90 anos é só um estágio evolutivo na escola da vida, na escola da eternidade que nós temos. É um fragmento. E com essa imortalidade, a gente passa a pensar muito quem somos nós e como a gente pode entender a vida. Eu acho que esse assunto é dos mais importantes para a gente nesse momento, né? No finalzinho a gente vai fazer uma consideração que é o item 14, que é a caridade com os criminosos, né? Que está super na moda ultimamente, né? Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente sabe que a gente é imortal, a gente sabe que a gente veio várias vezes e que não fomos exatamente como somos hoje. Podemos ter sido bem piores. Bem piores. Estamos evoluindo. Esse é o melhor de mim hoje. É o, vamos dizer, o suprassumo da Cris, ou melhor, do espírito da Cris no momento, mas é o meu melhor. É a somatória do que eu vim aprendendo nas reencarnações. Mas quem fui eu lá atrás? O que fiz eu? Querem analisar isso? Analisem as suas tendências e aquilo que a gente se compraz. Observe as suas atitudes e nós saberemos bem quem fomos e como agíamos lá atrás, porque ainda trazemos os resquícios. Quando a gente sabe que a gente é imortal, a gente crê que a gente não está sozinho. A gente crê, por exemplo, que a gente tem um anjo guardião, que a gente veio aqui com um auxiliar, com um amigo que se propôs a nos acompanhar nessa reencarnação. Portanto, não somos solitários e não somos desamparados, pelo menos pelo nosso anjo de guarda. Quando a gente entende que a gente é imortal também e que a gente está aqui por passagem, a gente sabe, por exemplo, que a vida é uma só para todo mundo. Ou seja, fomos criados exatamente iguais, simples e ignorantes. Viemos com as nossas tendências egoístas, orgulho, mas também viemos com amor esculpidos dentro do nosso ser, dentro da nossa intimidade. Se somos todos iguais, reflexão, o que nos faz achar que somos melhores ou piores que alguém? Porque não é só melhores não, é piores também. Não somos nem melhores, nem piores. Eu sempre falo isso, a comparação é sempre uma péssima ideia, péssima. Não se compara a seres únicos. Seres únicos são seres únicos. Não há como, sendo único, me comparar a ninguém, porque o que eu sou, ninguém vai ser igual. Tivemos outras vidas, tivemos outras experiências. Somos absolutamente diferentes entre nós. Porém, fomos criados todos simples e ignorantes. Ah, mas então por que tem tanta discrepância entre atitudes de um e de outro? Alguns viveram mais, aprenderam mais rápido, outros mais devagar. Alguns são teimosos e continuam fazendo as mesmas coisas que fizeram antes, que mesmo assim não deu certo, mas a gente continua. Então, essa é a nossa diferença. A grande diferença nossa é a bagagem evolutiva. Então, não dá para comparar. Ninguém pode se sentir inferiorizado ou superior a ninguém. Isso é uma premissa do Espiritismo e é uma premissa do cristianismo. Outra coisa também, isso para mim também resume toda a doutrina espírita. Lei da causa e efeito, a nossa velha e boa lei da causa e efeito. Somos frutos de nós mesmos. É bonito, né? Até filosófico isso, mas é de uma responsabilidade gigantesca. Saber que tudo que nos acontece
é consequência de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos sentimentos. Gente, dá até um frio na barriga. Por quê? Não dá para culpar o outro. Não dá para terceirizar a culpa. Eu sou assim por causa da minha família. Eu sou assim porque eu nasci pobre. Eu nasci rico. Eu fui abandonado. Não. Deus sempre provê. E isso é uma crença que nós temos que ter. Crença raciocinada. Que nós sempre temos aquilo que nós precisamos. Deus vai proporcionar a nós todos as experiências necessárias para nós melhorarmos, para sermos mais evoluídos e sermos felizes. Mesmo que nós achemos que isso seja um castigo. Aliás, gente, para com isso. Não existe castigo. Deus é todo bondade e justiça. Como é que vai impor um castigo para um filho amado? Nem o pior pai da terra impõe um castigo ao filho amado porque ele acha que isso vai ser bom. Sempre as situações se impõem para que nós aprendamos com elas. Não são boas situações? Não são agradáveis? Nem sempre. Mas sempre surtirão efeitos positivos na nossa evolução. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque isso muda muito a questão de acharmos que somos injustiçados. Observe como vira e mexe a gente cai nessa esparrela, né? Por que comigo aconteceu isso? Mas eu não merecia isso. Eu faço tudo certinho. Não é assim que a gente pensa, a maioria das vezes, quando nos acontecem as coisas ruins. Mas, poxa vida, eu estou tentando fazer tanta coisa boa e me acontece isso. Em primeiro lugar, você está, graças a Deus, no caminho certo, não é? Você não está fazendo um bom plantio agora, você está tentando fazer o seu melhor, as coisas certas. Mas o que fizemos lá atrás? Será que esta colheita não é de agora e sim de lá de trás? Então não podemos nos revoltar, porque não temos a lembrança do que fizemos anteriormente. Outra coisa importantíssima para a gente ter em mente, que tudo que a gente der, receberemos de volta. Aí entra a abençoada caridade, né? Não existe outra forma de evoluir. Caridade é o amor em ação. Se não for pela caridade, não vai haver evolução. Nós estamos vendo atualmente a falta de caridade, né? Infelizmente, a pandemia nos tornou mais frios, indiferentes, em alguns aspectos. Outros melhoraram, mas a grande maioria se tornou indiferente. Parece que o sofrimento, em vez de sensibilizar, tem endurecido os corações. E a misericórdia, né? A empatia, né? Que é o fato de você se colocar no lugar do outro, é talvez hoje o maior aprendizado da pandemia. Porque a pandemia, né? O vírus não está escolhendo ninguém. Qualquer um está aí à mercê de ficar doente. Ou seja, mais uma prova de que somos todos iguais. Ricos, pobres, loiros, pretos, brancos, amarelos, indígenas, qualquer um, qualquer raça, qualquer condição social está sendo igualada. Ok? E as oportunidades de sarar idem. Sara pessoas que não tinham condição nenhuma e não saram pessoas que tinham a extrema condição. Então isso prova que na verdade nós somos todos viajantes do mesmo barco. Não somos iguais, mas estamos na mesma condição evolutiva nessa última reencarnação pelo menos. Outra coisa importante, a caridade, ela vem no sentido de tentar colocar no nosso coração uma realidade que a gente teima em achar que é nossa, né?
infelizmente, o materialismo, a vida na matéria, ela nos envolve de tal forma que tudo é meu, tudo é para mim, e o que é importante é o ter e não o ser. Aí a gente se envolve de tal maneira na materialidade que esquece que daqui nada levaremos. Tudo ficará aqui. Tudo que nós conseguimos de material vai ficar aqui, para os nossos descendentes, para as pessoas. Levaremos o nosso conhecimento, os nossos sentimentos e tudo aquilo que acompanha o espírito. Porque o que acompanha o corpo aqui ficará. Então, tomem cuidado aonde a gente põe os nossos tesouros, né? Se os nossos tesouros estiverem fincados na matéria, eles vão ficar aqui, e quando você for para o plano espiritual, vai pobrinho, pobrinho. Pobrinho de conhecimentos e pobrinho de sentimentos. Porque a gente só vai levar o que a gente aprendeu. Se a gente achar que o que a gente aprendeu se resume à nossa vida material, tudo vai ficar por aqui. E ainda vai dar problema para os nossos descendentes depois para brigar pela herança. Então, tomem bastante cuidado com a maneira que a gente... Porque a vida é envolvente. Os prazeres são muito confortáveis, né? A gente gosta do que é bom, a gente gosta do que é fácil. Mas aqui o Evangelho fala, olha o que ele fala aqui. Mas a caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz da vida. Se a gente não tiver a fé, a gente vai achar que a gente é um bobo da corte, né? Porque a gente está sempre ajudando a quem às vezes não merece, ou merece entre aspas. Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? Quem somos nós para dizer que aquele ser precisa, o outro não? Que aquele ser é digno, o outro não? Todos nós somos dignos em alguma coisa e somos indignos em outra. Não há como dizer que somos ilibados. Essa bandeira que muita gente levanta de que é ilibado, que só tem atitudes coerentes, honestas, justas. Falso, falso, falso. Porque é só dar oportunidade que a gente escorrega. É só dar uma oportunidade para a gente ter uma vantagenzinha. Isso principalmente para nós brasileiros, hein? Que temos a grande porcaria, né, na cabeça de achar que aqui é a lei de Gerson, né? Temos que levar vantagem sempre em alguma coisa. Podemos dar o jeitinho brasileiro. Não precisamos seguir as regras. E tá tudo bem. Ninguém tá vendo. Primeiro, mentira tem perna curta. Segundo, se na matéria não estão vendo, no plano espiritual, os nossos amigos espirituais estão. E eles vão ficar muito felizes se eles querem o nosso mal, os nossos obsessores das outras reencarnações, quando a gente aprontar, porque eles já sabem o resultado. O resultado vai ser sempre ruim. Eu vou completar aqui com um pedacinho da outra parte que eu acho que é bem coerente para a época atual, que é a caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, será concedido perdão e misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis,
e lhe será pedido menos que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com o qual julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes a necessidade da indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que ao mundo não considera sequer como uma falta leve? Todo mundo deve ter acompanhado tal caso do Lázaro, que me deu uma tristeza profunda. Primeiro porque a gente não gostaria de estar vendo tanta violência, tanto praticada por ele, quanto o que for praticada contra ele também. É impressionante o que aconteceu nas redes sociais. Não havia um só grupo que não colocou as maledetas fotos do pobre Lázaro morto daquele jeito. Por que a gente gosta tanto de ver desgraça, gente? Vocês já imaginaram o que faz isso no nosso coração, que já está um tanto quanto lesionado ultimamente? O que a mídia faz com a gente, que nos obriga a ficar praticamente dias e dias e dias e dias e dias ouvindo a mesma coisa, a caça ao Lázaro. Quem é Lázaro? Um ser humano criado simples e ignorante como nós todos, que infelizmente não entendeu a lei divina, não entendeu os preceitos cristãos e age por instintos e age por dinheiro, provavelmente, que ele deve ser um matador profissional, mas ele não entendeu. Ele é culpado? Sim, perante as leis dos homens ele é culpado. Mas ele fez tanta coisa de ruim. Tá. Bom, primeiro, não existe acaso na casa do Pai, né? O senhor Adonai falava uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Somos assassináveis quando somos vibratoriamente comparados ou afins com aquele que está para nos matar. Mesmo porque para alguns ele fez mal, para outros ele não fez. Olha que coisa curiosa, gente. Ele fala que somos assassináveis quando nós temos uma arma no nosso bolso, pronta para ser retirada para matar alguém. Porque ali nós estamos exatamente nivelados vibratoriamente com o criminoso. Qual é a diferença, gente? Mas eu estou dentro da minha casa, ele que invadiu a minha casa. Mas ele atentou contra a minha vida. Mas estamos para matar ou morrer, não é isso? E nós sabemos que tirar a vida não é permitido, nem a nossa própria e nem a dos outros. Outra coisa, né? Como fomos nas outras reencarnações? Fomos Lázaro? Quem falou que não? A gente já sabe como a gente foi na época dos romanos e dos cristãos jogados na arena? Será que a gente foi o cristão jogado na arena ou será que a gente foi os mandantes dos cristãos, né, que eram jogados na arena? Quem fomos nós lá atrás? Mas hoje eu tenho uma consciência de que eu não posso fazer. Amém, graças a Deus. Vivemos, aprendemos e hoje sabemos que isso não é permitido. Mas quem falou quem é que nós fomos lá atrás? Podemos julgar? Não. Podemos condenar? Não. Podemos nos apiedar, gente, de tudo que aconteceu. Apiedar do Lázaro e apiedarmos dos próprios guardas, dos policiais que tiveram que fazer o que eles fizeram. Porque é muito triste ver uma violência tão grande numa sociedade do século XXI. Numa sociedade onde a gente acha que estamos por cima da carne seca por ter na mão um celular, um notebook, que nos conecta pelo mundo, que nos traz todo o conhecimento que a gente quer. E a gente não sabe escolher nem bem o que vê dentro dessa bendita maquininha, né?
fica aí vendo vida alheia e a caça ao Lázaro. Você entendeu? Então, vamos pôr a mão na consciência e vamos pensar o que é que a gente quer daqui para frente. A gente quer o mundo de paz, então a paz tem que estar dentro da gente. A gente quer a caridade, tem que começar por nós mesmos. Tem que ser a nossa atitude perante a vida. Não pode ser só as palavras mortas de um evangelho que a gente estuda todos os dias. Então, a atitude do cristão é ter compaixão e caridade, e aí vem a caridade mais difícil, que não é a material, que quando você tem é fácil dar, é a caridade que é a benevolência e o sentimento de fraternidade e empatia com o nosso próximo. Então, que a gente consiga ler, aprender e colocar em prática as palavras do nosso irmão maior, Jesus Cristo, e que ele seja o nosso exemplo, e que a gente não se compraz, né? Que a gente não tenha esse prazer mórbido que a gente vem vendo por aí, com a morte, com o sofrimento, com a violência, e que a gente utilize o nosso tempo de bom ânimo para estudar coisas boas, para ouvir boas músicas, para conversar boas falas, e não perder tempo, gente, com coisas que nos fazem ficar para baixo, que calam a nossa alma, as imagens que machucam o nosso coração e nos deixam cada vez mais tristes. Não permitam que a mídia, não permitam que os amigos que ficam conversando lhe tragam esse tipo de energia. Troca o dial, muda de rádio, muda a sintonia. Vai andar, vai ouvir música, vai cantar, vai ler, vai fazer qualquer coisa, mas não use o seu tempo para ficar julgando as atitudes alheias. Boa noite, boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.